Olá, seja bem-vindo! Aqui nós estudamos a Bíblia. Venha comigo, vamos acompanhar essa história. Estamos já há algum tempo aqui juntos, seguindo esse curso, esse momento histórico, único e maravilhoso do começo da igreja, conforme nos é relatado por Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho, aqui nesse livro chamado Atos dos Apóstolos, e hoje, capítulo 16. Vamos então, vamos acompanhar aqui a leitura e eu vou lhe ajudar a entender os termos desse texto para que você possa trazer esse conteúdo para a sua vida. Primeiro nós vamos orar, vamos pedir a Deus a sua bênção. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade de juntos estudarmos a Bíblia. Pedimos a tua bênção, Senhor, pedimos o teu esclarecimento sobre a Escritura Sagrada e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, capítulo 16, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Temos, é claro, que recapitular, como a gente sempre faz, para poder entender o contexto. Quem chegou? Chegou de onde, afinal de contas? No capítulo 15, nós vimos a história de como, no finalzinho, Paulo seguiu numa direção e Barnabé seguiu em outra. Paulo seguiu com Silas, que é o mesmo Silvano, tá? Silas e Silvano são a mesma pessoa. São formas diferentes do mesmo nome. É como se fosse um apelido, né? Como a gente tem... Vou dar um exemplo bem simples. A gente tem no Brasil Sebastião, pode ser Tião. É a mesma pessoa, né? Nós temos a mania o costume, né, de às vezes cortar um pedaço do nome da pessoa, e alguns povos não cortavam, eles até aumentavam ou modificavam. Por exemplo, sabia que Lucas é uma forma diminutiva de Lucanos? Pois é. Silvano é o mesmo Silas e Barnabé seguiu com João Marcos, que é o Marcos, o evangelista de Mateus. Marcos, é esse Marcos, né? Então, eles partiram de onde? Partiram de Antioquia da Síria, que era a base deles, era a grande igreja que os enviava sempre em missão, e eles passaram pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas, todas as regiões lá do mundo antigo, e aí então chegaram a Derbe e Listra. Só que eles já tinham passado por essas regiões, tanto em Derbe quanto Listra. Vamos dar uma voltadinha aqui, você junto comigo volta aqui nas páginas da Bíblia. Estamos no capítulo 16, a gente vira a página, volta um pouquinho. 15 é o Conselho de Jerusalém, 14 nós vemos que eles estavam passando por Icônio. E no 8 eles estavam em Listra. Se localizou? Eles já passaram por Listra, eles já passaram por Derbe, depois de Listra foram a Derbe, e eles voltam. E vamos lembrar que houve perseguição, vamos lembrar que a coisa ficou feia. Então é um bocado também de coragem voltar para esses lugares para fortalecer os irmãos. E em Listra havia um discípulo chamado Timóteo. Eu já adiantei isso para você quando a gente passou junto com Paulo na viagem missionária. Eu falei, olha, aqui tem um discípulo chamado Timóteo, aquele Timóteo das cartas a Timóteo. Esclarecimento, tá? As cartas são a Timóteo, não são de Timóteo. Então, quando você vê 1 Timóteo, não é a primeira carta de Timóteo, tá? É a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu discípulo amado. Certo? Seguindo. Quem era Timóteo? Timóteo, ele era um discípulo. Primeira coisa, ele era um discípulo. A sua mãe era uma judia convertida e o pai era grego. Quer dizer o quê? Que ele não vinha de nenhuma linhagem judaica. A mãe era judia convertida. Ou seja, alguém que aderiu ao judaísmo. E o pai não, o pai era grego. Isso coloca Timóteo numa posição bem peculiar. Porque nesse momento da igreja, você viu isso junto comigo, tem uma discussão, ou teve uma discussão pesada, se alguém para se tornar cristão primeiro ou junto tinha que se tornar judeu também. E Timóteo vai ser importante nessa discussão. Porque ele não nasceu judeu. Ou melhor, ele nasceu, mas a mãe dele não. Ele não vem de uma linhagem. A mãe se tornou judia. Então ele não vem da linhagem. Ele é meio judeu, porque o pai não é judeu. Hoje, no judaísmo, tá? Judeu é quem é filho de mãe judia. Aqui no século I, não necessariamente. Dependia um pouco onde se estava, qual era o grupo que se seguia. Aqui essa história está mais ou menos ali no ano 52, tá bom? E os irmãos de Listra e de Icônio davam bom testemunho dele. Ele era um homem que contava com a aprovação dos outros irmãos. Ele tinha uma vida pública e notória de santidade. Paulo queria levar ele junto na viagem.
resolveu que Timóteo seria companheiro dele e de Silas. E aí, Paulo circuncidou Timóteo por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Aqui é um momento importante, muito importante, para a gente diferenciar judeu de não judeu. Paulo defendeu com fervor que alguém que não era judeu e que foi encontrado por Cristo sem ser judeu, é o meu caso, possivelmente o seu caso também, que permaneça assim. Não é o caso de Timóteo. Timóteo, ele era judeu, filho de mãe judia, pelo menos metade vamos dizer assim, da linhagem de onde ele vinha era do povo de Israel, ainda que por adesão. E então, seguindo um princípio que Paulo esclarece muito bem nas suas cartas, cada um permaneça dentro do seu estado que foi encontrado. Se judeu, judeu. Se não judeu, não judeu. Gentil. Timóteo, judeu. Só que um judeu mais ou menos, porque não tinha participado do rito da circuncisão. Então, o judeu deve se circuncidar? Sim, é o que diz a Bíblia. Mas mesmo um judeu que vira cristão, possivelmente. Seguindo esse exemplo aqui, seguindo os ensinos de Paulo, que cada um permaneça dentro da forma de vida que foi encontrado, né? Judeu, judeu, não judeu, não judeu. E aí Paulo quer evitar o que com isso? Confusão. Paulo quer evitar confusão. Mentir não era uma opção. Não era uma opção mentir. Se alguém perguntasse, esse rapaz aí que é meio judeu, né? É circuncidado? Porque se ele dissesse que sim, então é 100% judeu. Não, ele é 0% judeu. Então, era importante. Eles iam viajar, passar por sinagogas, por comunidades judaicas. Está percebendo? Não é aqui que Paulo voltou atrás no ensinamento dele. Não. Paulo continua muito forte no mesmo ensino. Se a pessoa é do mundo gentílico, do mundo de não-judeus, novamente, meu caso, possivelmente seu caso, assim permaneça. Não invente de sair fazendo o rito da lei, circuncisão e tudo mais. Agora, se a pessoa é do mundo judeu, siga isso aí. Para seu conhecimento, né, cultura geral, hoje, e hoje no Brasil, inclusive, tá? Nós temos sinagogas cristãs. Aí você pensa, uau, o que é isso? Isso é a realidade de judeus que foram encontrados por Cristo. Judeus que entenderam que Jesus é o Senhor. E em que estado eles foram encontrados? Como judeus. E aí o que eles fazem? Eles não deixam de ser judeus. Eles continuam fazendo os ritos da sinagoga, a liturgia, né? Eles continuam usando lá o seu livro de orações, eles continuam usando as suas vestes típicas dentro do serviço santo, só que eles reconhecem que o Messias virá segunda vez, porque já veio a primeira, e que ele é Jesus Cristo, Filho de Deus. E se você chegar desavisado num lugar desse, você pode achar que é uma típica sinagoga judaica. Até que o rabino começa a pregar em português, e ele fala em Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, e aí você começa a entender alguma coisa, é Jesus sim, Jesus, Yeshua ben Yosef, Jesus filho de José, filho de Miriam, Maria, sim. Então, cada grupo continue do jeito que vinha vivendo. Quem não é judeu, não tente se fazer de judeu, que não funciona. Mas, seguindo nosso texto, então, nas cidades por onde passavam, eles transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fosse obedecida. Lembra? Houve uma discussão lá no Conselho de Jerusalém, se não judeu deveria ser circuncidado. E olha então, Paulo segue com essa decisão anunciando, mas Timóteo foi circuncidado, porque Timóteo era judeu. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Aqui é qualidade e quantidade. Quem estava lá era fortalecido na fé. E quem não estava, vinha para fazer parte. Qualidade e quantidade. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Galácia, ou Galícia, depende um pouco aí a tradução, né? Aquela região ali da Ásia Menor, que a gente chama hoje de Turquia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Os termos não são os mesmos de hoje, tá? O que nós chamamos de Ásia hoje
É muito mais amplo do que era chamado de Ásia nessa época. Eles queriam passar da Turquia para leste. E o Espírito Santo impediu? O Espírito Santo impediu? Peraí! O Espírito Santo impediu uma pregação? O Espírito Santo impediu evangelismo? Sim! Sim. Porque Deus é ilimitado, mas nós não somos. Nós somos limitados. E num universo de recursos limitados é necessário e essencial saber priorizar. Paulo não estava entendendo ainda por quê. Nós vamos entender daqui a pouco. A importância de eles não terem ido para aquela região. Porque eles iam embora. Né? Eles não paravam, eles iam seguir para lá. E eles iam, então, se não fossem impedidos pelo Espírito Santo, eles iam estar evangelizando onde não era para estar. Onde o impacto não era aquele que o Senhor queria. Chegaremos ali daqui a pouquinho. Tenha paciência e venha comigo. Quando chegaram à fronteira da Mísia, eles tentaram ir lá para leste. O Espírito Santo não deixou. Aí chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, que era a direção oposta, ao oeste. O Espírito os impediu. Nem para leste, nem para oeste. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Vou lhe ajudar com a geografia. Se você tiver curiosidade, tá? Senão você não é essencial entender essa geografia aqui, mas ela pode lhe ajudar. Você pega um mapa, pode até pegar na internet, você procura a Turquia, você procura o Mar Negro e o Mar Egeu. Eles estavam do Mar Negro para a Turquia. Eles estavam do Mar Negro para leste. Tentaram ir mais para leste, não deu. Tentaram vir para oeste, não deu. Eles começaram a ir para o sul, em direção ao Mar Egeu. Aí tem uma área de terra que tem um formato, quando a gente olha no mapa, assim, parece assim um pouco arredondado. Troade. Ali é Troade. Troade, então, eles tinham ali aquela conexão, o estreito de Istambul, né? No outro lado já era a Europa. E eles passam, então, ali Troade. Aliás, Istambul é entre o Mar Negro e a Europa. Mais acima, né? Ali Troade, eles veem o Mar Egeu e veem a Europa. E estão ali. É mais ou menos assim. Não deu para ir para um lado, não deu para ir para o outro. Fomos em frente e o mundo acabou. Chegamos ao fim do mundo. Chegamos ao fim da terra. Não tem mais terra, agora é mar. E agora? Vai evangelizar quem? Os peixinhos? Como é que faz? Homens de fé oram e confiam no Senhor Jesus. Eles fizeram isso. Então eles contornaram a Mísia, desceram a Troade. E aí durante a noite, Paulo teve uma visão. Vamos lembrar da igreja de Antioquia, que tinha mestres e profetas, e que esses profetas incluíam Paulo e Barnabé. Paulo era profeta, Paulo teve uma visão, ele confiou no Senhor. Não pode ir para a Ásia, não. Não pode ir para a Bitínia, não. Vamos seguir que o Senhor vai mostrar. História de Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não é que eu estou mostrando, eu mostrarei. E Abraão foi conhecendo na jornada. Senhor, qual é o próximo passo? Senhor, qual é a próxima milha, o próximo quilômetro? Senhor, onde é que eu vou agora? E amanhã? Amanhã o Senhor mostrará. E durante a noite o Senhor mostrou. Paulo teve uma visão. E ele viu um homem da Macedônia. Como é que Paulo sabia que o homem era da Macedônia? Eu vou lhe ajudar. Se você pega, às vezes, a televisão, você está passando e vê lá, está num canal de internet qualquer, e você vê uma pessoa, às vezes não reconhece só de olhar. Traje é importante, aspecto físico. Paulo viu que o homem era da Macedônia. E esse homem estava em pé e suplicava a Paulo. Ele suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Você está entendendo por que Paulo não podia ir para a Ásia Menor, nem para a Bitínia? Por que o Espírito de Jesus os impediu? Porque havia uma necessidade na Macedônia muito grande, muito grande. E é isso que Paulo vê. Nós não temos aqui a revelação de quem era esse homem, se era uma pessoa que estava lá na Macedônia suplicando a Deus, se era um anjo representando o povo da Macedônia, se foi apenas uma criação que Deus fez ali para o sonho de Paulo.
Nós não sabemos, porque isso não é importante. O que nós sabemos é que Paulo não foi desobediente à visão celestial. Ele mesmo escreve isso mais tarde. Ele, depois que teve essa visão, imediatamente se preparou para partir. Só que aqui muda o modo de escrita de Lucas, porque ele fala assim: depois que Paulo teve essa visão, nós nos preparamos imediatamente para partir para Macedônia. Lucas agora está junto na viagem. Ele não se coloca no texto explicitamente. Ele não fala que além de Silas, Paulo e Timóteo, tinha um médico que era ele mesmo. Paulo depois fala nele, o médico amado, companheiro fiel, que quando quase todo mundo abandonou Paulo, Lucas não abandonou não, com risco da própria vida. Partiram então para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Aqui a revelação chegou. Aqui o entendimento chegou. E aqui eu quero dar uma parada. Eu dou uma parada aqui para dar uma meditada nesse texto junto com você. E eu espero que a minha meditação lhe ajude. Vamos olhar para Paulo, Lucas, Silas e Timóteo nesse momento. 4 nomes. A gente não sabe se tinha mais gente, mas só esses 4, gente. Olha, eu queria meio desses para estar por perto. Tinha 4 desses. Homens cheios do Espírito Santo e que foram usados por Deus para mudar a história do planeta Terra. Esses homens tentando ir para a Ásia, pregar o Evangelho, o Espírito Santo não deixa. Vamos na direção oposta, Bitínia. O Espírito de Jesus não deixa. Eles não ficaram parados, eles não ficaram reclamando, eles não ficaram murmurando. Tá, não pode para um lado, não pode para o outro, sobrou um corredor. Vamos andar por esse corredor. Saíram em missão, vamos fazer missão, vamos atrás de gente. Chegam lá em Troade, Marejeu na frente, no outro lado lá, Europa. E agora? Agora vão dormir, né? É de noite. Visão. Visão que muda tudo. Tenhamos fé, eu e você. Às vezes o Espírito de Jesus nos impede algumas coisas que a gente pensa assim, mas não tem nada de errado com isso. Que mal haveria em evangelizar a Bitínia? Que mal haveria em evangelizar a Ásia Menor? Ou melhor, a Ásia. A Ásia Menor onde estavam. Mas não era esse o propósito do Senhor. O Senhor tinha um propósito mais amplo. Depois o evangelho chegou na Bitínia. O evangelho depois chegou na Ásia. Mas nesse momento, a Macedônia precisava desesperadamente dos apóstolos. Eu e você, às vezes, estamos num corredor. Para um lado não pode, para o outro lado não pode, mas dá para ir para algum lugar? Vamos. São os corredores da vida. De um lado o Espírito Santo impede, do outro o Espírito de Jesus não deixa. Vamos confiar. Na escuridão a visão virá. E quando eu falo visão, não estou falando literalmente ter uma visão, ter um sonho, mas o entendimento. É necessário ter fé e continuar com essa caminhada. Se nós sabemos e confiamos que estamos na obediência ao nome do Senhor Jesus, Ele vai nos orientar. Só que não é no nosso tempo nem do nosso jeito. Veja que primeiro Ele impediu um lado e impediu o outro. Só depois Ele revelou onde é que era para ir. Não compete a nós escolher o momento da revelação. Compete a nós manter a obediência e manter o trabalho que o Senhor nos deu. Não dá para cá, não dá para lá, vamos para onde dá. Não dá aqui, não dá desse jeito, vamos do jeito que dá. E o Senhor vai nos mostrar. Vamos confiar que às vezes dificuldades que nós acreditamos que temos sobre coisas legítimas e corretas, o Senhor é maior. Essas dificuldades o Senhor está colocando para nos direcionar para aquilo que é melhor. Eu posso dar aqui uma infinidade de exemplos. Está desempregado e Deus lhe fecha uma porta de emprego. É porque não era aquele. Eu não estou dizendo que assim como algumas pessoas dizem, deu uma coisa errada, é porque Deus quis. Não, peraí. Não dá para dizer assim que tudo que acontece é assim porque Deus quis. Porque tem a nossa desobediência também na história, tá? Eu estou falando se você segue a obediência ao nome de Jesus. Você tem que confiar. Tem que confiar. Confie. E como é que você vai confiar? Para finalizar, vou fechando aqui minha Bíblia para finalizar. Confia no quê?
Confia no que lhe foi ensinado. Quem ensinou? Está entendendo? A Bíblia. Você tem que ler a Bíblia e conhecer para poder confiar nas palavras do Senhor. Lê sua Bíblia e volte na próxima.